nossa aula de matemática desta semana, página 174 a 179. Frações. Frações na reta numérica. Observe a reta numérica e responda: como podemos localizar as frações 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/10 nesta reta numérica? Para começar, como as frações são menores do que a unidade, devemos considerar o intervalo de 0 até 1. Então, observe a representação do intervalo de 0 até o número 1 e escreva no espaço indicado a fração correspondente à parte colorida de azul. Então, vejam aí, né? Eu tenho 0 até o número 1. Então, eu tenho aqui azul e aqui eu tenho, a reta tá preta, né? Então, a metade aqui é 1/2, porque é a metade, né? Eu tenho duas partes aqui, então aqui eu tô bem na metade. De 0 até 1, ó, eu dividi em 3 partes a reta, né? Então, ó, uma parte, 2 e 3. Então, essa partezinha aqui de azul é 1/3. Por quê? Porque a reta tá dividida em 3 partes e eu peguei uma parte aqui. Então, 1/3. Letra C, eu dividi a reta em 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. E pintei de azul só uma parte, então eu tenho 1/4. Letra D, 1, 2, 3, 4, 5. Dividi aí essa reta, essa linha, em 5 partes. E uma partezinha só é que está azul. Então, 1/5. A letra E, eu peguei a reta, dividi em 10 partezinhas. Aqui todas estão pretas, só esse pedacinho aqui que tá azul. Então, é 1/10, né? De 10 pedacinhos, só um é que está azul. E aqui localize e escreva as frações 1/3, 1/5 e 1/10, né? No intervalo de 0 a 1. Então, lá no slide anterior, eu tinha várias retas e eu coloquei cada fração em uma reta. Aqui eu tenho uma reta só, então, eu sei que aqui, ó, aqui eu pus na metade. Então, metade aqui tá preto, metade está azul. Aí, eu tinha que descobrir onde era 1/3, 1/5 e 1/10, né? Então, se aqui tá 1/2, então, olha só, 1/3 está aqui, né? Desse intervalo aqui de azul, né? 1/5, 1/4 e 1/10 aqui, né? Se vocês tiverem dúvida, volta lá no slide anterior para prestar um pouquinho de atenção para entender melhor como eu fiz como que eu consegui descobrir essas frações aí. Resolvendo mais problemas. Laura está preparando 2 bolos para o lanche. Veja o que ela diz. Vou usar meio litro de leite no bolo de chocolate e 1/3 de litro de leite no bolo de laranja. Em qual dos 2 bolos ela vai usar menos leite? Justifique sua resposta. No bolo de laranja, pois 1/3 de litro corresponde a menos do que 1/2 de litro de leite. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho 1 litro de leite. Se eu dividir a caixinha de leite em 2 partes, que é 1/2, então, eu vou ter 2 partes de meio litro, né? Então, eu divido em 2 e pego uma parte. Se eu dividir o litro de leite em 3, eu divido em 3 e pego uma parte, então, 1/3 é menos do que metade do litro de leite. Vejam se vocês conseguiram entender. Leia com atenção o diálogo entre Carla e Ana. Vou fazer uma pizza e dividi-la em 2 pedaços iguais.
E se você dividir em 3 pedaços iguais? Em qual situação o pedaço de pizza é maior? Explique sua resposta. Na divisão em 2 pedaços iguais, não é mesmo? Observe o horário indicado no relógio ao lado. Partindo sempre desse horário, responda: que horas o relógio marcará se o ponteiro grande der um giro de 1/4 de volta completa? Então, ele está marcando 11h15. Então, ele vai marcar 11h30 ou 11h30. Que horas o relógio marcará se o ponteiro grande der 3 giros de 1/4 de volta completa? 12 horas, ou meio-dia, ou meia-noite. Adesivos e frações. O círculo que representa um inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Qual é a fração que representa cada uma dessas partes? Por quê? 1/8, pois a figura está dividida em 8 partes iguais. Agora observe a coleção de adesivos que Mônica possui. A coleção de adesivos também representa um inteiro. Ela é formada por 20 adesivos. Quantos adesivos são amarelos? 10. A metade da quantidade de adesivos é composta de adesivos amarelos. A outra metade de adesivos é composta de adesivos vermelhos. Quantos adesivos corresponde a 1/2 ou metade de 20 adesivos? Então, metade ou 1/2 é 20 adesivos. Lembrando, por que é 1/2, né? Porque eu tenho 2 partes de adesivo. Tenho amarelo e vermelho, são 2 cores. Então, eu divido os adesivos em 2 partes, adesivos amarelos e vermelhos, e pego uma parte. Uma parte são 10 adesivos. Desenhe uma linha em volta da metade do número de adesivos de cada cartela a seguir. Então, veja aqui, né? Aqui eu tenho 12 instrumentos musicais. Então, 1/2 de 12 é 6. Então, a metade de 12 é 6. 1/2 de 18 adesivos. Então, eu tenho 18 adesivos, então, metade é 9. Então, lembrando, 1/2 é a mesma coisa que metade, né? Eu pego qualquer que seja um objeto ou, né, um grupo, assim, que nem aqui os adesivos, divido em 2 partes iguais e pego uma parte para mim. Quantos adesivos há na cartela ao lado? 12. A terça parte, ou 1/3 da quantidade de adesivos, é composta de adesivos amarelos. Qual é a fração que representa o número de adesivos azuis? Então, também é 1/3, porque aqui, ó, amarelo, verdinho e azuis. Então, tem 3 tipos, né, de adesivo. Qual é a fração que representa o número de adesivos verdes em relação ao total? Então, também 1/3, né? Então, tem 3 tipos de adesivos e o verde representa 1/3. Quantos adesivos correspondem a 1/3 de 12? 4 adesivos, né? Porque, ó, tem 4 amarelos, 4 verdes, 4 azuis. Então, 1/3 é o mesmo que 4. Desenhe uma linha em volta da terça parte do número de adesivos de cada cartela. Então, aqui eu tenho as bandeirinhas. Então, vou dividir em 3 partes iguais. Dividir aqui e aqui também, né? 3 partes iguais. 1/3 de 15 adesivos, 5 adesivos. 1/3 de 21 adesivos, 7 adesivos. Observe a cartela de adesivos ao lado. Quantos adesivos corresponde à quarta parte do total de adesivos da cartela? 2, que eu tenho aqui 2, 4, 6, 8 adesivos, né? Então, se eu pegar 8 adesivos
e dividir entre 4 pessoas, cada um vai receber 2 adesivos. Pinte 1/4 do total de adesivos de verde, tá? Então, aqui vocês devem pintar aí as estrelinhas dos adesivos, certo? Então, depois de pintados aí 1/4 do total de adesivos de verde. Qual é a fração que corresponde a cada um dos adesivos em relação ao total de adesivos da cartela ao lado? Então, tenho 10 adesivos, cada um deles é 1/10, né? Então, de 10, 1 adesivo, 1/10. Resolvendo mais problemas. Manuel vende garapa diariamente na feira. A cada 15 dias, ele compra copos descartáveis. No início desta quinzena, Manuel comprou 18 embalagens com 2 dúzias de copos em cada uma, né? Então, lembrando que uma dúzia é 12, 2 dúzias, 24. Quantos copos Manuel comprou para esta quinzena? Então, como eu cheguei nessa resposta, eu fiz 18, multipliquei por 24, né? Que são 18 embalagens com 2 dúzias de copos. Então, 12 mais 12, 24, são 432 copos. Se ele usar metade da quantidade de copos que comprou, quantos copos ele ainda terá para a próxima quinzena? 216. Aí, eu teria que fazer 432 dividido por 2, né? Então, a metade é 216. Laura trabalha em uma editora. Hoje pela manhã, ela recebeu 464 livros para serem embalados em caixas em que cabem até 8 livros. No mínimo, quantas caixas serão necessárias para embalar todos esses livros? Então, eu tenho que pegar aqui 464, dividir por 8. Então, o que eu fiz? 46 dividido por 8 dá 5. Então, lembrando de não esquecer sempre, né, de eu estar olhando a tabuada. Então, eu vou ver lá, 46, né, onde eu tenho aqui na tabuada? Ah, eu tenho 48. Mas 48 é maior, então eu tenho que pegar o 40. Então, 8 vezes 5. Então, ó, 8 vezes 5, 40. 46 menos 40 dá 6. Pego esse 4 que eu tenho aqui abaixo, ele aqui, vou ficar com 64. Tenho 64 na tabuada do 8? Tenho aqui, né? 8 vezes 8. Então, coloco aqui 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. Então, serão necessárias 58 caixas para embalar todos os livros. Uma apresentação de dança começou às 20 horas e 30 minutos, 8h30, e terminou 1h30 depois, com um intervalo de 20 minutos. Qual foi a duração em minutos da apresentação, né? Então, terminou 1h30 depois, né? Mas teve aí um intervalo de 20 minutos. Então, a duração foi 70 minutos. E a que horas terminou o espetáculo? Às 22 horas. Para passar uma semana de férias, a família de Laís comprou 5 caixas de garrafas de água. Cada caixa tinha 24 garrafas de meio litro. Foram consumidas 98 dessas garrafas. Quantos litros de água sobraram? Então, observe aqui a caixa, né? Mas as garrafas têm meio litro, né? Não tem 1 litro, tem metade de 1 litro, 500 ml. Caixa com 24 garrafas. Então, se comprou 5 caixas. Ao todo, tinha 120 garrafas. Mas foram consumidas 98.
120 garrafas menos 98, sobraram 22 garrafas, né? Como as garrafas não tinham 1 litro, tinha meio, então metade de 22 é 11 litros de água, ou, né, 22 garrafas de meio litro. Em uma manhã de domingo, Cristina andou 4.500 metros. Fábio andou 600 metros a mais do que Cristina. E Márcia andou 800 metros a menos que Cristina. Quantos metros Márcia andou a menos do que Fábio? Então, vamos ver aqui. A Cristina andou 4.500. O Fábio andou 600 a mais. Então, 4.500 metros mais 600, 5.100 metros. A Márcia andou 800 metros a menos. Então, 4.500 da Cristina, menos 800 metros, 3.700 metros, né? Vamos colocar aqui metros. E a pergunta é: quantos metros Márcia andou a menos do que Fábio? Então, 5.100 metros do Fábio, menos 3.700 da Márcia. Então, a Márcia andou 1.400 metros a menos do que Fábio. Então, observe aí todas as informações que eu tenho para prestar atenção e como eu fiz esta conta, né? Lembrando aqui que 0 menos 0, 0 menos 0, 1 não dá para tirar o 7, então eu tenho que emprestar, né? Aqui do 4, então eu emprestei, ficou 11 menos 7, e como 5 emprestou 1, ficou valendo 4. 4 menos 3, 1. Então, corrijam aí com bastante atenção. Que tal resolver alguns problemas de cabeça? Tente resolvê-los sem lápis e papel e escreva apenas a resposta. Dona Eulália comprou 1 metro de fita de cetim e usou apenas a metade. Quantos centímetros ela usou? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Se ela só usou a metade de 1 metro, ela usou 50 centímetros, né? Metade aqui de 100. Beth está fazendo pães de queijo. A receita informa que ela deve usar meio quilograma de polvilho. Quantos gramas de polvilho ela deve usar? Então, se ela deve usar meio, né? 1 quilograma é igual a 1.000, né? 1.000 aqui, certo? 1 quilo é igual a 1.000. Se ela usou metade, ela usou 500 gramas, certo? Então, corrijam aí com bastante atenção.